E aí, pessoal? Estamos aqui, como combinado, para a nossa primeira aula do xadrez básico do nosso Chess Veja, aqui do nosso grupo. Essa aula vai ser exclusiva para o pessoal aqui, para os membros do grupo. Não vai ser publicado no YouTube, nem no WhatsApp, só para as pessoas aqui do grupo. Aí talvez, depois de um mês, depois que já tiver a terceira, quarta, quinta aula, talvez a gente disponibilize ela no YouTube, tá ok? Mas eu quero priorizar, quero dar ênfase a vocês que vieram aqui para o nosso grupo, que solicitaram, e explicar uma coisa. Como é o primeiro mês, ele está aberto, né? Vai ficar aberto até o próximo mês. O próximo mês sim vai ser selecionado somente para as pessoas que tiverem interesse em ficar no grupo, tá ok? Bom, vocês receberam o material, eu mandei aqui no grupo do Facebook vários PDFs, né? Mandei 3 materiais. Mandei o Compreender Rugada a Rugada, Compreender Xadrez Jogada a Jogada, do John Nunn. Mandei também o 101 dicas de xadrez. E mandei também finais, né? E vocês devem ter estudado, devem ter dado uma lida pelo menos nas primeiras 3 partidas, nos primeiros 10 conselhos e nos finais elementares. Por que eu fiz isso? Para quando a gente começasse a aula, não ser nada tão novo, que vocês viessem aqui com dúvidas, com mais tempo para preparar essas dúvidas, para ter selecionado as perguntas e deixar aqui no comentário. Outra ressalva que eu queria fazer, a intenção era fazer uma live, né? Fazer uma transmissão ao vivo. Só que tá chovendo muito aqui, a internet tá oscilando e para não correr o risco de cair, eu preferi gravar um vídeo e a live vai ficar para a próxima ocasião. Mas pode deixar seus comentários. Tô vendo que vocês estão meio acanhados, estão interagindo pouco nos comentários. Mas pode deixar seus comentários, não se preocupe que ninguém vai se incomodar, são perguntas tolas, bestas, que a gente tá aqui para aprender, né? Tanto vocês comigo, como também eu termino aprendendo com vocês. De repente uma pergunta é uma forma diferente de entender, de estudar, e eu também posso aprender junto com vocês, certo? Eu queria passar primeiro alguns conselhos para vocês nessa aula. Alguns conselhos para vocês assistirem a aula e tirar um proveito maior do nosso conteúdo. Primeiro, quando eu fizer uma pergunta, vocês devem pausar o vídeo, né? E tentar responder sozinhos, né? Depois vocês voltam para o vídeo que a gente já vai estar com a resposta. Segunda dica, sempre assista nossas aulas com o tabuleiro físico ao lado, né? Com um tabuleiro real para você estar movimentando as peças. Por que eu falo isso? Porque a visão 2D ela é diferente da visão 3D. E o cérebro ele precisa identificar isso, precisa estar familiarizado com essas posições, que serão posições críticas, posições costumeiras de rotina que vão acontecer na determinada abertura. E você precisa estar com essa imagem fotográfica na sua mente também em 3D, certo? E isso vai facilitar bastante o entendimento. E o terceiro conselho, também não menos importante, né? Tudo combina, sempre estude o material sugerido, certo? Quem dessa vez não estudou, esqueceu, não teve tempo, mas sempre estude, porque vocês vão ter um aproveitamento melhor na aula. Sempre assim. Eu, quando estudava meus ensino médio, ensino fundamental, eu sempre estudava um pouco antes e eu ia para a aula mais para tirar dúvidas, certo? Então é isso que a gente tem que fazer. É uma dica muito importante. Pronto, a gente vai analisar alguns temas, né, nessa nossa primeira aula. Como está lá no título, né, a gente vai estudar. Você vai identificar o seu estilo de jogo, né, analisar o seu estilo e descobrir o seu estilo de jogo. Teoria de aberturas, né, será uma coisa amplamente debatida aqui. Não falo teoria de aberturas porque você tem que estudar abertura, decorar, não. Para você entender o movimento das peças, entender o porquê dos lances. E também a gente vai analisar como jogam os grandes mestres, né? Como jogam os grandes mestres, certo? Então, nessas 3 partidas serão vistas, analisadas algumas situações.
Muito baseado em três tópicos iniciais da abertura. Quais são os tópicos iniciais da abertura? Desenvolvimento das peças, segurança do rei e controle do centro. Isso é o tripé, isso é a trilogia, isso é o básico dos básicos. Se você não dominar essas três coisas, dificilmente você vai ter sucesso na abertura e vai ter um ataque, vai ter a possibilidade de controle da partida, né? Lógico que a gente comenta, a gente fala em níveis equilibrados de adversários, né? E você vai ter uma chance maior de vencer com jogadores superiores, se você dominar esses três pilares. O desenvolvimento das peças e a segurança dos reis depende muito de você, do que você aprender, do que você absorver nas aulas. Isso você pode pôr em prática. O adversário não pode atrapalhar tanto você desenvolver suas peças ou você guardar o seu rei, como eu gosto de falar. Já o controle do centro vai depender muito do adversário. Não vai ser fácil, porque enquanto você está querendo dominar o centro, o adversário também vai querer dominar o centro. E vai ficar aquela briga constante, né? Primeira coisa sobre o desenvolvimento das peças. Sempre vocês devem iniciar desenvolvendo as peças menores, ou seja, cavalos e bispos. Por quê? Porque a torre ela precisa de colunas e linhas para funcionar, fileiras. Então na abertura tem muitos peões ainda, ela não tem colunas abertas ou semi-abertas. E a rainha, por razões óbvias, você não deve mover a rainha no início, está lá naquelas 101 dicas, você não deve mover a rainha logo cedo para não sofrer ataques e perder tempo com isso. Eu queria falar um pouco sobre tempo no xadrez, que muitos confundem tempo relógio e tempo jogada. Existem os dois tipos de tempo. Tempo relógio é aquele tempo que você tem que jogar mais rápido que o adversário, raciocinar mais rápido e ganhar derrubando a seta do outro. E o tempo lance, o tempo jogado é o seguinte. O tempo é uma grandeza de rapidez, né? E no xadrez não é diferente. Tipo, se você tem um bispo em B1 e quer jogá-lo para casa F5, observe que você pode ir direto, bispo B1, F5. Você só fez uma jogada e já conseguiu o seu objetivo. Agora se você joga bispo B1, E4 e depois bispo B1, bispo E4, F5, você teve dois lances para conseguir o objetivo. Então você perdeu um tempo, você poderia ter conseguido fazê-lo em um lance. Entendeu? Então o tempo no xadrez é muito importante, ele determina a iniciativa. Muitas vezes a pessoa abre mão de um material, de um peão, até mesmo de uma peça, pela iniciativa. Você vai ver os gambitos, por exemplo. Gambito do rei e gambito da dama. As pessoas atacam, entregam o peão pelo ataque. A compensação. Então aquele ataque tem que ser proveitoso. Você não pode perder tempo, você não pode deixar de atacar quando a posição estiver boa. Porque o adversário se defende, o adversário tem um contra-ataque. Certo? Outra dica muito importante, coloque sempre suas peças nas melhores casas possíveis, com poucos movimentos. Em casas que elas não vão ser perturbadas pelo adversário, certo? E coordená-las, né? Colocá-las sempre trabalhando juntas com o mesmo plano, certo? Bom, basicamente é isso. Outra coisa que a gente tratou no tema da aula é o estilo de jogo, como você fazer sua análise de que estilo de jogador você é. Se você é um jogador estratégico, se você é um jogador tático, tudo depende muito da personalidade do jogador. E você vai descobrir isso como? Vendo partidas de grandes mestres, aquelas que vocês se identificam, aquelas que você compreende melhor, tendem a dizer que estilo de jogo você é, jogador você é. E também você pode analisar, estudar as duas coisas e vai estar automaticamente, você vai identificar o seu estilo. Você vai estudar tática e vai estudar estratégia. Estratégia é mais ou menos o seguinte: é um jogo posicional, um jogo de preparação, de melhoramentos e de ameaças. Essa é a estratégia. Um dos grandes jogadores estratégicos foi o Karpov. Né? Ele não é que ele não fosse tático. Todos esses grandes mestres,
eles são táticos e estratégicos. A diferença é pouca, mas eles têm uma preferência pelo estilo de jogo. O Kasparov, ele é mais tático, mas também sabe jogar estratégico. Então, assim, o tático é aqueles golpes, né, aquelas partidas que com ataques, ou seja, peças, chega ao próprio rei, aquela rapidez e aquela iniciativa. Então, assim, a gente costuma dizer que a estratégia é a ameaça e a tática é a ação. Lógico que as duas coisas têm que caminhar juntas. Para você ter uma ação, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma ameaça, né? E não adianta nada você ameaçar se você não for fazer, não for ter uma ação, ser mais enérgico. As duas coisas têm que andar juntas, mas existem os estilos diferentes, certo? Eu particularmente, quando eu comecei a jogar xadrez, como muita gente era tático, né? Aquele jogo rápido, jogo de ataques, de golpes, onde você vai ter que ter muita atenção nas cravaduras, nos cheques descobertos, nos duplos. Eu optei em ser mais estratégico. Primeiro, porque quis sair do trivial, eu já comecei a jogar xadrez tarde, então tinha necessidade de tentar equilibrar ao máximo com esses jogadores mais experientes. Hoje eu me considero mais estratégico, eu jogo mais gambito de dama, um jogo mais posicional, né? Pois é, terminando essa introdução, a gente vai ver as 3 partidas do John Nunn e também a gente vai ver um pouco as dicas, as 101 dicas, a gente vai estar, sempre vão estar inclusas, intrínsecas no contexto, envolvidas no contexto da própria abertura. E por último a gente vai ver alguns finais elementares e como fazer um peão passado, como o peão dobrado foi ruim, se você causou o peão dobrado na abertura ou no meio do jogo. Tá certo, pessoal? Então é isso. Não esqueça de preparar o tabuleiro aí. Vou dar um tempinho para vocês prepararem o tabuleiro. Dei pausa no vídeo. Tabuleiro real, físico aí do seu lado. Pause sempre nos momentos que eu fizer algumas perguntas. E não esqueçam de estudar o material. Quem não estudou, da próxima vez estude. E pode deixar as dúvidas aí nos comentários. Bom, pessoal, iniciamos analisando uma das 3 partidas do livro Compreenda Xadrez Jogada a Jogada, do John Nunn. Escolhi 3 partidas, né? Uma de peão dama, outra de peão rei e uma de cavalo F3, que é essa que a gente vai começar. Aí a gente vai analisar as 3 partidas. A gente não vai se aprofundar até o final da partida, porque o objetivo é entender os lances, os primeiros lances, 10 ou 12 lances, até 15 de cada abertura, que eu vou mostrar para vocês. E depois a gente vai falar do final, né, do livro do Max Euwe. E enfim, essa será a nossa aula de hoje, englobando, né, aquelas dicas que eu pedi para você analisar, estudarem, do livro 101 Dicas de Xadrez, que a gente vai analisar as 10 primeiras também, certo? Vamos lá. Essa primeira partida foi jogada entre o Alexander Chernin, 2.640 de rate, contra o Jan van der Wiel, né, 2.525. Essa foi a Copa da Europa de Clubes, né, que aconteceu na Inglaterra, uma abertura inglesa lá em Slug, né, da cidade lá. Então vamos lá. O branco começa jogando cavalo F3, né? Esse lance a gente costuma dizer que é o lance mais moderno, até porque o mais comum, o mais usual são os lances E4 e D4, onde a maioria começa com esses movimentos, né? A gente sempre estuda, sempre esses movimentos, que já coloca os peões nas casas centrais. Esse lance do cavalo F3, ele é muito mais flexível, né? Ele permite mais variações no plano de jogo das brancas e é um lance de espera que ele praticamente fica aguardando o que as negras vão jogar e ele determinar que variante da defesa, a estrutura de peões que ele quer jogar, que ele determine, que ele vai poder ficar mais à vontade, né? O preto joga D6, né? O lance
que tem muita influência no centro, apesar de um pouco inibido, mas o D6, mais adiante, com o lance seguinte, a gente vai entender a importância desse lance D6. G3. O desenvolvimento do bispo por G2 se chama fianqueto, né? Geralmente a intenção do fianqueto é dominar o centro à distância, né? Ter o controle das casas centrais à distância. E esse bispo em G2 ele tem um papel muito importante no meio jogo, que é defender o rei, né? Ele só se torna muito mais ativo, até porque muito normalmente os peões vão estar nas casas centrais, então já fica um pouco restringido para ataque. Mas ele é uma ótima peça de defesa do meio jogo. Por isso que muitas vezes o adversário tenta trocá-lo, porque quando eles troca, debilita a estrutura de peões, certo? E5, pronto. Esse lance responde o porquê do lance D6. O E5, ele é uma continuação natural, né? De desenvolvimento, que já coloca o peão no centro, enquanto o branco não tem nenhum, certo? Bispo G2. O bispo G2, pelos motivos que a gente já falou, ele conduz, ele facilita para o branco como quer jogar, né? Ele já deixa de claro o que quer fazer na partida. Bom, esse lance F5, ele tem alguns inconvenientes, lógico, tudo por alguma compensação, porque é o único peão, né, do bando negro, das negras, fraco na abertura, na sua posição inicial, porque só tem uma peça defendendo ele, que é o rei, justamente uma peça que não é legal servir de defesa nesse momento. Então, quando ele avança F5, ele ganha espaço, compensando essa fragilidade que ele deixou para trás. A grande diagonal B2 a G8, né, fica muito forte por causa desse avanço prematuro. C4. Bom, o lance C4 ele determina uma necessidade, né? As brancas não estão simplesmente desenvolvendo nenhuma peça. Ela está pensando num plano concreto de dominar as casas brancas do centro, especialmente a casa D5, e pressionar o flanco da dama, né? Jogando B4, A4, alinhado com o bispo de G2. Suas peças e os peões devem cooperar, né? Rápido na execução desse plano. Então, o peão C4 ele tem essa importância, dominar a casa D5 e já exercer uma função no flanco da dama. Até porque o natural é esse, é dominar o centro. E a branca abdicou disso um pouco antes, né? Cavalo F6. Uma jogada natural de desenvolvimento. Desenvolve uma peça e controla a casa D5, né? B4. Segundo a teoria, é um lance duvidoso, né? Porque apesar do plano estar definido, mas faltou desenvolver o cavalo, né? Faltou rocar. Seriam as jogadas mais óbvias, mais comuns, que não tem nenhum empecilho, nenhuma objeção. Seria o roque ou cavalo C3. A maior parte dos jogadores jogariam o cavalo C3 nessa situação. Mas o plano ainda é e continua sendo fazer a pressão no flanco da dama, porque ajuda a ganhar espaço nesse lado do tabuleiro. E4. Esse lance é um lance chave. Não é um lance muito bom, né? Não é aquele lance que diga exclamam, mas é um lance que já estava preparado, né? Estava óbvio que ele ia fazer esse lance depois do F5. Ele sente querendo pressionar o centro quanto antes
e ganha também espaço. Ele não pode deixar o branco atacar na ala da dama e não fazer nada. E quando você tem um ataque nas alas, a melhor forma é você contra-atacar no centro. Por isso que uma das teorias é quando você só pode atacar nas alas quando o centro está fechado. O centro móvel é muito perigoso você sair atacando nas alas. Mas esse lance de E4, ele desaloja o cavalo de uma casa boa, né? O cavalo vai para D4, até porque H4 é ruim, G5 também, voltar mais ainda. Então assim, ele força o branco a jogar, a tirar o cavalo de uma posição boa. E o E4 também inibe a ação do bispo. Então o bispo não está coordenando muito com os peões por conta do bloqueio, né? Então as negras ganham espaço, ainda bloqueia o bispo de G2. O único conveniente é que seu bispo branco, para ser liberado, ele vai ficar sem casa, né? Porque os peões centrais inibem a ação do seu bispo. Então força o bispo branco ser um bispo mau das casas brancas, das negras, né? Cavalo D4, né? D5. Essa ativa jogada é uma ideia. Essa é uma jogada muito ativa e é um avanço de ruptura praticamente, né? As negras poderiam ter desenvolvido seu flanco do rei, ou seja, poderia ter tirado o bispo para rocar. Só que esse lance ele ameaça dois peões. Está ameaçando o peão de C4 e o peão de B4. O branco pode avançar o peão para C5, que não fazia muito sentido porque daria o centro totalmente para as negras, né? Então ficava muito complicado, um problema muito grande para o branco resolver. Então o branco toma, cavalo toma. E mais uma pressão no peão B4. Se tomasse de dama, era uma linha igual, né? Mas não tinha muito o que fazer. O plano do negro foi melhor. Esse lance aí, cavalo D5. Aí no caso, para evitar, ele avançou o peão para B5. E as brancas agora tem que fazer alguma coisa, porque o peão de B vai ser estudo de ameaças, né? Por parte das pretas, que esse avanço dificulta muito a saída do cavalo de B8, mas em compensação é um peão que está frágil lá na frente, né? Cavalo F4. As negras planejam um truque aqui, né? Planejam uma tática, né? Porque tenta dobrar os peões de F, causar uma debilidade na estrutura. E também faz com que o branco se preocupe com o seu bispo de G2. Se preocupe com o bispo de G2. Então, ele não tem muito o que fazer. Tem que tomar forçado mesmo, não tem outra opção. Então vocês viram que a jogada do preto fazia muito sentido. Tomou e o preto tomou, ameaçando a torre de A1, já com a iniciativa. Então, única jogada praticamente, cavalo C3. Aí as brancas, ele tinha um ataque sobre sua torre e fez uma jogada útil de desenvolvimento que já defendeu. As negras, por sua vez, né? Porque pode ameaçar mate em 1. O preto pode jogar bispo C5, ameaçando mate em 1, mas é um lance que não faz muito sentido, que o branco pode rocar, pode expulsar a dama com E3, né? Então foi uma jogada ruim, não foi uma boa jogada. Apesar de desenvolver uma peça, mas perdeu um tempo, né? Bispo C5, joga E3, então o branco agora consegue
tenta se libertar, tenta sair para o jogo. Agora o branco tem a possibilidade de fazer o roque. Nessa posição, o, o preto tenta impedir o roque das brancas, né? Então a única possibilidade legal seria ou dama C4 ou dama E3, D3, porque seria uma das formas de impedir o roque temporariamente, né? Porque agora sim o branco vai terminar o desenvolvimento muito mais rápido. Jogou dama C4 e a gente precisa fazer algumas ponderações nessa posição aqui. Já vemos que as negras ainda falta concluir o desenvolvimento. Bispo e cavalo da ala da dama precisam sair, precisam rocar. E o branco tá tranquilo, né? Tá uma posição sólida, conseguiu, apesar do peão dobrado, uma posição boa. Até porque o peão de F4, além de dobrado, ele serve mais para reforçar o controle das casas, né? Tá dominando E5, G5, onde ele pode futuramente colocar um cavalo, certo? Então, ainda abre a coluna G para um possível ataque, caso o negro roque curto. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que analisar, né? Não somente a questão dos ataques diretos, mas a questão posicional, né? Então, a análise que a gente faz dessa partida é justamente isso. Olha o desenvolvimento das pretas, né? Ela perdeu um pouco de desenvolvimento. O branco se debilitou, mas foi uma debilidade razoável, né? Nada trágico. E a gente vê que o branco está um pouco melhor nessa posição, porque os peões dobrados ali não são ruins, certo? E o bispo e o desenvolvimento da negra está atrasado. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem nessa partida, a questão da abertura e dos lances serem sempre com um plano definido, certo? Bom, agora a segunda partida deste livro é a partida entre Alexander Kalifman e o Evgeny Sveshnikov, né? Foi jogado em 96 no Campeonato da Rússia, né? Um gambito da dama recusado. Vamos lá. O branco joga D4, D5. O lance D4 é uma das mais comuns, né? Juntamente com E4. Existe até uma opinião de que D4 é uma jogada mais posicional. E4 é uma mais tático, né? Eu não vejo grandes diferenças, sabe? Eu acho que todas têm planos agudos, todas têm planos de ataque. É só a questão mais de estilo de jogador, mais do que a própria estrutura. E o lance D5 ele tem a mesma intenção, né? Domina as casas, desenvolve as peças. Pronto. O C4 é o lance característico do gambito da dama, né? A intenção das brancas é trocar um peão central D por um peão da ala, peão lateral. E mais para frente, até porque ele vai ganhar um desenvolvimento, vai ganhar o controle das casas centrais. Por isso, né? E6. O preto, ele evita trocar, né? Ele prefere não entrar nessa linha. Então ele mantém o peão em E6. Caso o branco tome, ele retoma e continua com a mesma ideia, ainda liberando o seu bispo de C8, que normalmente é um grande problema para aberturas ortodoxas, para as aberturas do peão dama das negras. E na verdade não é obrigado a aceitar, né? A gente entende que os gambitos não são obrigados a aceitar. O habitual é tomar C4, depois apoiar com um provável B5, mas aí é uma outra partida que a gente pode ver futuramente. Cavalo F3 é uma jogada muito frequente, né? Até porque pode se jogar também cavalo C3
e dá no mesmo, né? Então assim, é, essa linha, o branco segue desenvolvendo normal, né? Desenvolvendo as peças. E a diferença é muito pouca, né? Há quem joga cavalo C3 naquele momento e há quem joga cavalo F3, mas não tem muito o que fazer. C6. As negras preferem aí jogar uma estrutura de peões típica da chamada semi-eslava, né? Se joga C5, entra numa tarraxa. Então a semi-eslava com os peões D5 e E6, que é bem característico do sistema ortodoxo, né? Jogado muito naquele Merano de 81 entre Karpov e Korchnoi. Foi muito jogado essas partidas. Estudei bastante, eu tinha até um livro. Quando a negra joga tanto C6 antes como E6, se produz a mesma função das variantes, sistema ortodoxo ou semi-eslava, o que diferencia só a ordem dos lances. Essa estrutura é muito popular, né, entre os grandes jogadores, porque o peão D5 está reforçado, né? O único conveniente é o bispo, que fica preso lá em C8, mas joga também uma Cambridge Springs com cavalo BD7 e muito tranquilo para o lado negro, muito sólido essa defesa. Aqui novamente a gente viu a opção do G3, né, para afianquetar o bispo. Joga cavalo C3 também, levaria a uma linha principal da eslava. Cavalo F6. A negra agora também podia ter tomado o peão, aceitar o gambito, defendendo com B5. Só que quando ele joga bispo G2, vai ficar uma diagonal muito forte para o bispo, por isso que ele não tomou. E também deixa de desenvolver uma peça, então é melhor ter jogado cavalo F6. Bispo G2, né? Porque às vezes esse peão de C pode ser defendido, depende da ordem dos lances, do plano de jogo. Então assim, talvez aqui fosse melhor defender com B3. Eu sou mais convencional, sou mais tranquilo, sou mais seguro, né? Jogaria mais B3 e bispo B2. Então agora ele resolve tomar. Então o Sveshnikov aceitou logo agora tomar o peão. O branco parece não ter se preocupado e roca, né? O cavalo E5 seria muito possível também, né? Tentando recuperar o peão imediato, mesmo tendo algum contrajogo, mas seria a forma de recuperar o peão o mais rápido possível. Só que tinha o inconveniente de levar um cheque de bispo B4. Aí já não tinha mais cavalo C3 e bispo B2 seria muito ruim, bispo D2 seria muito ruim. E o preto enfim defende com o B5. Eu, particularmente, mesmo de negras, eu não costumo defender esse peão, certo? Na verdade não costumo nem tomá-lo, quanto mais defender. Mas a gente vê que esse lance foi permitido principalmente pelo desenvolvimento do negro, do branco, né? Apesar de que o negro ainda só desenvolveu uma peça e já tem muitos peões avançados, o que causa muitas casas débeis no seu território. A negra não pode tentar defender muito esse peão, porque fica muito. Tem outras compensações para o branco. Então, assim, enquanto o negro fica preocupado em defender esse peão, o branco tem outros ataques, né? Então, se ele permite que o peão caia, devolva o peão, sairia muito mais tranquilo na sua estrutura, né? Do que tentar defender. Joga A4, tentando quebrar a defesa. Bispo B7. O cavalo é 5 agora. Então agora a gente vê que o branco tenta
já ativar o seu bispo o quanto antes, fazer pressão na grande diagonal. Agora ele ameaça tomar em B5 e ele não pode retomar porque o bispo na sua diagonal cairia o bispo de B7. Dama B6. Esse lance defende o bispo. Agora ele pode retomar o peão. Uma outra ideia seria A6. Só que toma, vai trocar tudo. E as brancas desenvolveriam mais uma peça em vantagem na abertura. Enfim, B3, né? Sempre a briga ali vai ser agora para recuperar esse peão e fazer valer a ação forte das suas peças. Uma jogada muito forte esse B3. O negro já tem um peão mesmo, tomou. Até agora ganhou o peão e ficou tomado, né? Não tinha muito o que fazer não. Dama B3. Agora o branco dispõe de muitas ameaças diretas, né? Muitas ameaças diretas mesmo nessa estrutura. O preto tem que fazer alguma coisa. O preto ainda não rocou. Tem que ser rápido. Aí o preto joga cavalo de BD7, tentando tirar o cavalo de E5 da parada. Porque esse cavalo de E5 é muito incômodo, né? Tem alguns sacrifícios táticos em F7. Então é uma luta intensa por essa melhoria das peças no meio jogo. E o branco agora começa a ter uma iniciativa na partida, né? Ele desenvolve o bispo. Eu não via muita preocupação de entregar esse peão, mas ele agora preferiu defender. E o branco força logo trocar o bispo das diagonais. Então é isso que eu quero que você entendesse nessa partida. Vocês viram que o desenvolvimento ele é muito, muito, muito importante, né? Você briga pela questão do desenvolvimento. Ainda está maduro, ainda está verdinho, não ficou tão claro porque os conceitos ainda estão sendo trabalhados. Mas é isso, certo? Vamos para a próxima partida. Bom, por último, ficou a partida E4, né? Peão do rei, uma defesa moderna, uma pirque, né? Como todo mundo conhece. O ataque austríaco do Apirque com G6. Vamos lá. E4, G6, D4. Queria falar um pouco desse G6 para vocês, porque não é muito comum contra E4 se jogar G6, né? É uma defesa que ela traz valores, traz conceitos ainda não definidos, né? Então tem muitas situações ainda para ser refutadas, tanto é que pouca gente joga, né? Então, né, até hoje em dia não é muito usada essa variante, essa defesa. O branco se apodera logo do grande centro, né? Sem problema nenhum. Eu esqueci de falar, né? Essa partida foi jogada entre o Konstantin Asev e o Nukin Rashikovsky, lá em Santo Petersburgo, pelo Campeonato da Rússia, em 1998. Então são partidas recentes, né? Com conteúdo, a gente escolheu essas partidas pelo equilíbrio que existe entre elas. São jogadores de força equivalente e também pelo conteúdo instrutivo, né? O próprio livro fala isso, do John Moon.
Então, isso seria a estrutura ideal para as brancas. Dois peões centrais, olha que beleza. E o preto sem nenhum peão no centro. Bispo G7, pressionando ligeiramente D4, que na maioria dos casos vai incrementar o controle pelas casas negras, né, do bispo. Cavalo C3. As brancas deviam escolher ou o cavalo C3, ou também poderia defender com o peão em C3, porque mas o cavalo, o peão em C3, ele tira a melhor casa para o cavalo. Então o cavalo foi a melhor escolha no momento. D6. De novo uma jogada pelas casilhas negras, né? Como a gente vê no espanhol, estou estudando muitos vídeos espanhóis, aí eu fico querendo falar espanhol. O hábito, né? E é uma boa preparação para um eventual E5 ou C5, porque o controle das casas negras está à disposição do bispo de G7. F4. Esse lance, óbvio que é para evitar a força da casa E5 dominada pelo preto. Muito mais agressivo. Talvez seja a linha mais agressiva contra essa defesa moderna, né? Formar um grande centro de peões e desenvolver suas peças mais lentamente. Então é isso que o branco pretende nessa posição. Aí o preto termina surpreendendo, né? Nesse momento, com a jogada A6, uma jogada que, como dizia meu amigo, não influi nem contribui, mas ele mostra que vai tentar fazer um fianqueto também na ala da dama. As negras tinham várias alternativas aqui, tinha cavalo F6, desenvolvendo e facilitando o roque, tinha cavalo C6, desenvolvendo também mais uma peça, e optou por esse A6, que muitas vezes ele é jogado na Najof, e ele auxilia um ataque da minoria na ala da dama, pode também auxiliar na Índia de dama, na ala da dama, quando o negro joga uma Índia de dama. Então são lances que tem a ver com a estrutura, né? O peão de C7 vai ficar um pouco atrasado, mas dá para se jogar, entendeu? O A6 teve esse inconveniente. Cavalo F3, né? Desenvolve uma peça, defende mais uma defesa em D4 para não deixar só a dama defendendo. E agora B5, né? A negra segue com seu plano de desenvolver seu bispo em B7 e um ataquezinho na ala da dama, ganhando algum espaço aí. Bispo D3. Veja que as peças brancas estão muito mais harmoniosas. A estrutura das brancas está um pouco melhor, né? Não tem muitas casas débeis. O preto, quando avança B5, debilita a casa C6. Quando avança o G6, já debilita a casa H6. Então, assim, tem algumas debilidades futuras que depois de algumas trocas elas vão ficar muito mais evidentes. Então, esses pontos é a parte estratégica do jogo. Você identificar as casas débeis para daí escolher um plano vencedor. Ou pelo menos ter um plano, né? Que a teoria diz que é melhor você ter um plano, mesmo que seja ruim, do que não ter nenhum. Bispo B7. A intenção das negras é pressionar o centro branco, né? Mesmo que a distância, pressionar o santo. Bem parecida essa estrutura com a siciliana, né? Ficou parecido com a siciliana dragão, no caso com os dois bispos fianquetados. O E5. O E5 tem um plano aí, né? Como eu disse, sempre você tem que ter um plano, tem que ter intenção. Poderia rocar, era o mais ideal, rocar logo. Só que quando ele roca, o preto tem F5, tem D5, então já vai bater logo no ponto E4. Então ele ganha o espaço, tenta inibir a ação do bispo negro, que era que estava sendo muito forte nessa posição. Então veja bem, a branca com esse lance, ele impede as negras de desenvolver seu cavalo em F6, o cavalo vai ficar preso lá,
Pode colocar um cavalo em E4, né? Caso aconteça do preto jogar B4, ameaçando o cavalo. E permite até um futuro sacrifício de peão em E6, que quebraria totalmente a estrutura das negras. Então esse lance é muito bom. Então observe que é muito sabido, é muito inteligente jogar com os peões na abertura. Então tem momentos que você pode atrasar um pouco o roque, mas você pode jogar assim de forma mais enérgica, ganhando espaço no campo adversário. Ele jogou E6. Esse lance de E6 não me parece muito bom, né? Eu jogaria talvez um D5, né? Fechando. Mas ele precisa defender o E6. Mas eu aceitaria esse sacrifício. Porque quando ele joga E6, o bispo poderia ameaçar o ponto D4, não é isso? Apesar que tem muito sacrifício aí. Não pode tomar o D4, que está saindo descoberto, levando o cheque. Agora A4. Aí sim, agora estão fazendo o contrajogo, não deixando o negro crescer na ala da dama. B4, joga cavalo E4, cavalo E7. Esse cavalo E7 é um lance muito mais prudente, né? Profilático, como dizia o nosso, esqueci o nome dele, o Petrocian. Ele prepara o roque, desenvolve uma peça, tem a casa F5 forte para alojar o seu cavalo. Então muito mais prudente jogar cavalo E7 do que tomar o cavalo, dando o pá de bispo, perdendo tempo tendo que defender a torre. Enfim, lance muito legal esse lance de cavalo E7. Então é essa forma que quer que vocês aprendam a pensar, aprendam a entender o porquê dos lances. Resolvido mais ou menos os problemas da estrutura central, ambos fazem o roque. Dama E1, atacando o peão de B. Isso ganha tempo porque traz as damas para a ala do rei, né? Então assim, é por isso que eu falo, os avanços de peões, mesmo que você não tome ou não vá perdê-lo, porque muito bem ele vai defender com A5, mas ele facilitou e teve que dar um lance de defesa, porque a dama ameaçou duas coisas, ameaçou tomar o peão de B e passar para a ala do rei. Então o A5 foi obrigatório, né? Forçado. A5, C3, batendo novamente no peão de B5. E fica assim a partida baseada nesses estudos, nessas pressões. Não vamos continuar, não vamos aprofundar. E vocês vão ver, vocês têm um livro aí, o material, o desfecho da partida. Vamos agora conversar um pouco sobre as dicas, né? E ver os finais elementares. Bom, falando dos finais, a gente precisa fazer algumas ressalvas, explicar algumas coisas. Na maioria dos casos, né, como vocês viram aí no livro, a gente costuma trazer o rei para o jogo em quase todas as situações. A gente protege o rei. A gente não coloca o rei para jogar, né? Mas no final não. No final o rei joga. Geralmente quando saíram as peças pesadas, ficam peças menores e alguns peões, o rei tem que jogar. Então, como vocês viram aí no livro, é no final que o rei, ao invés de se ocultar, ele jogar em segurança, ele torna-se uma peça de ataque. A sua liberdade de ação, à medida que se aproxima o seu rival, ele é controlada por uma relação entre as peças. Então, a gente vai falar um pouco agora da oposição. Os reis ficam opostos um ao outro quando um tenta passar e o outro não deixa, porque domina as três casas que os separam, né? Então, por exemplo, se as pretas jogarem aqui, foi a vez das negras, e as negras jogarem D4,
o, o caminho à frente para as brancas só é obstruído em duas casas, D3, né? E também a casa C3. Caso as negras jogassem em D4. Então isso é uma posição típica de oposição. Agora vamos observar isso na prática com alguns peões em jogo, para que serve a tão sonhada oposição. Tá certo? Bom, nessa situação a gente vai entender por que é importante essa oposição, ganhar a oposição, né? Nessa situação aqui só tem uma chance de haver um vitorioso. As brancas é quem pode vencer. Então o branco, ele pretende promover o peão, a única chance de ganhar. E o rei negro vai tentar evitar isso, né? Tendo a chance da oposição para poder evitar ou até mesmo conseguir um empate se o rei branco não puder apoiar a promoção do peão. Então vamos lá. Isso vai decidir a partida. Digamos que o preto jogasse rei B7. Jogando rei B7, observe que ele deixou de dominar essas casas, as quais evitavam que o branco passasse. Então, é um lance ruim, porque o branco, aqui agora sim, o branco já tem uma posição. Ele está empurrando o rei mais para lá. Então, nessa situação, o rei preto tem que ficar ao máximo nessa linha e não passar, não ser forçado a recuar. Então, o melhor lance para o preto seria rei B6. O branco jogaria rei B4, pelas mesmas razões. E o rei C6. Porque o branco está tentando passar e ganhar uma posição, nem que seja lateral. Porque se o preto volta, como eu falei, ele deixou de dominar essa casa aqui. Aí é por onde o rei branco seria... É por onde o rei branco iria entrar e seria vitorioso, porque agora ele já está próximo de apoiar o peão. Então o rei preto tem que jogar C6. Rei C4. As brancas sempre estão garantindo a posição que o rei preto não passa e ele também está tentando empurrar o preto para lá. Ou seja, na mesma coluna, ou seja, de forma lateral. Rei D6, rei D4, rei E6. Aqui não teve muito o que fazer, porque quando ele conseguiu a oposição na coluna que tem o peão, ele praticamente definiu a partida, definiu a força para entrar. Se ele volta para cá, rei entra por E5. Como ele foi para D6, o rei entrou por C5. Já ganhou a oposição lateral, porque agora o branco controla essa casa e essa. Então o rei preto vai ter que ser forçado a ir para trás, né? Porque mesmo que ele jogue aqui, o rei branco tem essa possibilidade. Então é assim que é o momento que se deu a vantagem para o branco, uma vantagem decisiva, né? Então seguiu assim, rei D5. Observe que jogar D4 seria ruim, porque o D4 o rei jogaria C7 e agora o branco não tem mais chance de ganhar a oposição, porque a vez ficou da negra. Ele não entra mais como ele entrou quando o peão estava em D3, que ele entrou por essas casas.
Agora ele não tem essas casas para entrar. Entendeu? Um detalhe. Então, nesse momento, o D4 é ruim. Então ele tem que jogar rei D5. Rei E7. Aí agora, mais uma vez, ele ganhou aquela oposição. Ele conseguiu entrar pela casa. Se ele volta, rei aqui, ele entraria por aqui. Então é muito interessante esse estudo de oposição, porque no relâmpago, no blitz, faltando 3, 5 segundos, é bom você já ter isso em mente, né? Você não vai ter muito tempo para calcular. Então, nessa situação, o branco entra e continua empurrando o rei para a margem do tabuleiro, né? Então agora rei D6, novamente ganhando a oposição. Rei E8, D4. Aí tem que chegar na hora que ele vai poder passar para um lado, que é para poder apoiar o peão. Ele não pode estar avançando o peão também deliberadamente. Tem um tempo certo. Jogou D4. Rei D8. D5. Rei E8. Agora sim, rei C7. Viram? Quando ele ganha oposição com o peão juntinho do seu rei, na mesma coluna, ele ganha oposição e ele invade. Certo? Porque veja bem, mesma coisa se ele jogasse o rei aqui. O rei entrava aqui e o peão promove tranquilamente. Então é isso, né? Eu vou deixar mais a última capítulo, que a gente vai falar sobre as dicas. E vocês, bons estudos, né? Eu gostaria que vocês analisassem, dessem uma lida, uma relida, quem não leu, lesse novamente. E me falassem nos comentários o que foi que vocês acharam, como foi que vocês viram essa aula. Falei alguma coisa que não ficou tão claro? Pode chamar nos comentários aí, até mesmo no privado, tá bom? Bom, pessoal, para concluir, eu gostaria de falar, resumir, tentar esclarecer mais se ficou alguma dúvida sobre aquelas dicas que a gente passou para vocês estudarem e se preparar para a aula de hoje. As dicas são 10 dicas que eu pedi para vocês estudarem, né? Da 101, vocês olhassem as 10 primeiras. São coisas que muitos de vocês já sabem, mas é bom sempre memorizar, até porque você vir de base para as dicas seguintes. Primeiro, desenvolva rapidamente todas as peças, né? A gente fala muito, repete isso, porque tem que desenvolver as peças. Você só vai atacar, só vai ter sucesso no ataque se você tiver as peças desenvolvidas e coordenadas, certo? Na abertura, o jogo, ele se faz justamente assim. Tá sendo abertura, abrir as peças, abrir o campo, jogar. Não pode ficar com as peças guardadas com medo de perder. Ah, se eu jogar o bispo aqui ele vai tomar, se eu jogar o bispo ele vai tomar com o cavalo dele, não. O que não pode é perder peça. Mas você tem que desenvolver suas peças, botar suas peças no campo de ataque. E a abertura só está concluída se você desenvolver todas as peças, unir as torres, quando você move a dama, que deixa as torres unidas. Se não puder dominar logo alguma coluna aberta ou semi-aberta, deixa elas unidas, porque para não levar nenhum golpe tático. Outra dica muito importante: por que desenvolver primeiro os cavalos antes dos bispos? Porque os cavalos, eles têm um ângulo maior de controle no centro. E os bispos não precisam sair da sua casa inicial para ele já atuar. Então, o cavalo precisa sair, precisa estar centralizado para ele ter um campo maior de ação. Então, primeiro desenvolva os cavalos, até porque ele pode pular as peças, então você vai perder tempo
tirando o peão para poder o cavalo sair. Então primeiro você desenvolve os cavalos. Eu venho falando bastante, né? Muitos, é como eu digo, muitos você já sabe, mas não mova a mesma peça duas vezes na abertura. Aquele mesmo exemplo que eu dei do bispo de B1 que vai para F5. Tem que ir rápido. Você tem que ganhar tempo. Enquanto você vai rápido, se você perder um ou dois tempos, o adversário fez duas, três jogadas. Então você tem que ir o mais rápido possível. Mexer a mesma peça a mais de uma vez é uma perda de tempo e pode significar a perda da iniciativa. E sem iniciativa, dificilmente você vai ganhar. Não faça movimento desnecessário de peões. Aqui já é uma coisa que não fica tão claro, né? É preciso algum estudo para você saber quando é que é necessário mover o peão ou não. O peão tem uma particularidade, é a única peça que não volta. E outra, toda vez que ele avança, ele deixa uma casa débil, que a gente chama na gíria um ole, uma casa fraca, onde o adversário pode alojar uma peça e você não vai ter mais peões para expulsar aquela peça dali, tá certo? Então, durante a abertura, evita o máximo mover tantos peões. Outra coisa, não dê cheques com fácil defesa. Um exemplo, você vai dar um cheque de bispo, o cara vai e cobre com o peão ameaçando seu bispo. Uma perda de tempo também. Um cheque desnecessário, um cheque que não vai servir para nada. E ou então você vai desenvolver uma peça para dar cheque, enquanto o adversário, um exemplo, você dá um cheque com a dama. O adversário vai e defende com o bispo que estava preso lá, estava na casa inicial. Você já ajudou ele a desenvolver uma peça. Então não dê cheques desnecessários, somente na abertura. Outra dica importante, que também com o tempo vocês vão perceber, não abra a posição se você estiver atrasado em desenvolvimento. Ou seja, você ainda não saiu, não rocou, você ainda não desenvolveu todas as peças, então não abra a posição, não avance muitos peões, se resguarde, se resguarde. Isso só deve ser acontecido, só deve abrir a posição se você tiver vantagem no desenvolvimento. Outra coisa no início, na abertura, coloque a dama atrás da sua própria linha de peões. Ou seja, não deixe a dama na frente, porque se ela sofrer um ataque, muito provavelmente ela não vai ter muita casa para voltar. Aquelas coisinhas de tomar o peão de B2, tomar o peão de B7, não vá na onda. Às vezes você perde um tempo e pode causar a perda da partida. Outra coisa importantíssima, não troque peça desenvolvida por peça não desenvolvida, certo? Então, ou seja, você não tire o seu bispo que está bem colocado em F4 para tomar um cavalo em B8. Jamais faça isso, a menos que você tenha vantagem material e esteja trocando as peças. Outra coisa, faça o roque o mais rápido possível, desde que não esteja amado para você um mate, né? Com aquela famosa máquina que é dama e bispo em H7, por exemplo, ou em H2. Tenha cuidado, mas sempre faça o roque o quanto que puder. E por último, dessas 10, o roque pequeno é muito mais seguro do que o grande. Por quê? Porque o roque pequeno, para o adversário atacar, ele vai ter que expor o roque dele, abrindo os peões da ala do rei, se tiver rocado ali. E o roque grande, você vai estar dando brecha para o adversário atacar, porque ele não vai ter muito que defender na ala da dama. E você ainda vai ter que perder um tempo movendo o rei para B1, que é para poder defender o peão de A1, no caso, rocando grande para as brancas. Enfim, fiz um resumo do que vocês viram, do material que eu passei para vocês estudarem. Então é isso. Boa partida, gostei. Boas partidas para vocês. Acredito que foi bom. Acrescentei alguma coisa para vocês. Se não acrescentei, perguntem. Fiquem à vontade nos comentários, no privado. E até a próxima, né? Aqui vai ser divulgado a data do novo vídeo, os assuntos. Muito provavelmente farei uma nova enquete. Vocês vão escolher o que vocês querem estudar. No começo é assim, gente. Eu sei que é um pouco, como é que diz, inocente demais, né? O que eu estou falando. Muitos de vocês sabem disso. Mas assim, tem que ir por etapas, né? Até porque para a gente saber do nível de cada um, é impossível criar uma aula
para todo mundo, tratando os níveis em separado. Então tem que fazer uma compilação. E que se eu falei o que você já sabia, ótimo. Se eu não falei, melhor ainda, que você passou a saber. E tá aí a nossa primeira aula do xadrez básico do Chess Veja. E como eu falei, essa aula é exclusiva para vocês aqui do grupo do Facebook. Dá para daqui a 20 dias, um mês talvez, a gente poste ela no YouTube. Mas a princípio fica só para vocês. E guarda esse trunfo aí na manga. Eu acredito que a questão da oposição foi o que mais acrescentou a vocês, assim como também os conselhos de abertura. Valeu, pessoal. Tchau e até a próxima.